Jovens e velhos santistas, já estamos no mês de dezembro, a Série B acabou faz tempo, o Carille foi mandado embora faz tempo e tem um mês, mais ou menos, para o Santos versão 2025 iniciar os trabalhos, pré-temporada, amistosos nos Estados Unidos, depois Campeonato Paulista. O Santos já não vai participar da primeira rodada justamente por estar viajando. Lógico, vai ter a primeira rodada numa outra data, Santos e Mirassol. A estreia deve ser só no dia 19 contra a Ponte Preta fora de casa e depois, logo na sequência, já tem um clássico contra o Palmeiras. Dito isso, enquanto estamos aqui aguardando a definição de nome de treinador, o povo quer saber o que vai acontecer com o elenco. Será que os principais reforços serão os jogadores que retornarão de empréstimo? Como o Lucas Barbosa, o Lucas Braga, o Soteldo, o Rodrigo Fernandes, são os jogadores que estão aí, Lucas Lima, até agora o Sport, ninguém ouviu nada, o Sport vai pagar, vai comprar e tal, É difícil, Assim, é uma indefinição muito grande. De toda forma, o Santos deve estar trabalhando nos bastidores para resolver algumas questões. E também observar os meninos, porque, afinal de contas, tem sido a nossa salvação histórica ao longo dos últimos anos. Já está, inclusive, divulgada a lista dos atletas inscritos na próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, também que tem início no começo de janeiro. Eu falo sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com aquele almoço que você já sabe, de quarta até sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270, e dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto lá no restaurante ou no delivery noturno, porque a Osteria Santos Sabores também tem pizzas para você. Para conhecer um pouco mais do trabalho, procure no Instagram, @Osteria Santos Sabores. Lembrando a você também, ainda neste começo de vídeo, para que você ajude o Canal 10 mandando aquele Pix, faça a contribuição que você puder, ajudando o nosso trabalho aqui, pertinho de chegarmos nos 50 mil inscritos no canal, que é o canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, quando eu falo aqui de negócio no dente, pós-almoço, estou de férias, meias férias, então estamos aqui, neste horário inclusive. A gente já sabia há um tempo que existia a possibilidade do Soteldo ser reintegrado ao Santos, porque ele tem um custo para o Grêmio de 5 milhões de dólares. Eu gostaria muito que o Grêmio pagasse, porque o Santos precisa mais de dinheiro do que do Soteldo hoje. Não que ele não tenha futebol, o que ele não tem é equilíbrio, tranquilidade, paz. Sabe que o Soteldo é um sujeito complexo, Eu acho que ele acha que joga mais do que joga, ele tem na cabeça dele que ele é um mega craque do futebol mundial, e a gente sabe que ele não tem mercado na Europa por uma série de circunstâncias, inclusive por conta da estatura dele. Ele é um jogador para o futebol brasileiro, para o futebol argentino, e olhe lá, para o México, talvez, mas não mais do que isso, Porque até nos Estados Unidos ele teve e não deu certo. Então, assim, é um jogador de 27 anos, o contrato dele, segundo o portal Meu Peixão, longo ainda, vai até junho de 2027. O Santos pagou caro pelo Soteldo, e com esse blá 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 aí de Renato Gaúcho vir, porque os dirigentes do Santos não consideram técnicos como o Heinz, como o Eduardo Domingues, treinadores capazes de servir para o primeiro fundamento
na cartilha dos dirigentes, que é um técnico midiático para servir de escudo. Há muitos dirigentes do futebol brasileiro que acham que o importante é você ter um treinador midiático, que, se ele for bom, ótimo, se ele servir de escudo, é o principal. Então é por isso que treinadores como o Vanderlei Luxemburgo, que esteve em Santos nesta segunda-feira, ainda são consultados, né, porque ele é absolutamente defasado no aspecto tático, mas são consultados. Renato Gaúcho, que tem um trabalho só no Grêmio, no Flamengo mais ou menos, né, e em nenhum lugar outro, né, e que é colocado agora como uma opção. Então o Renato Gaúcho, se vem, ele já ganhou pontos certamente com a diretoria quando deu aquelas entrevistas detonando a imprensa. Certamente esse tipo de postura deve agradar algumas pessoas dentro do Santos, que é de partir para o confronto contra os formadores de opinião, contra aqueles que levam informações do clube para o torcedor, né? Porque, na verdade, o que os dirigentes gostam, via de regra, assim como os políticos, é de uma imprensa que faça papel de assessoria de imprensa, né? Que não questione muito, que não brigue por certas coisas, que só bata palminhas e diga amém. Enquanto for desse jeito, tá tudo ótimo. E se tem um cara para brigar, ao invés de botar o presidente, o diretor de futebol, se o treinador já faz esse papel, o cara já ganha pontos. Fora o fato de que ele estava com o Soteldo no Grêmio. Então, eu desconfio que se a diretoria do Santos não me surpreender de forma positiva, com um nome talvez pouco conhecido, porque o Luiz Castro, segundo o nosso amigo Fabiano Fará, está a caminho de Dubai, o Sérgio Conceição, né, o português, também tem proposta do mundo árabe, tem esses argentinos que eu não sei se a diretoria atual do Santos tem estofo para bancar, porque corre-se o risco de acontecer o que aconteceu com o Ariel Holan e com o Bustos, mas o Bustos foi pior, né? O cara não tinha respaldo, não tinha backup, digamos assim, e deu no que deu. Então é um medo muito grande. O medo tem pautado mais do que a coragem, né, as coisas no clube nos últimos anos. Então esse medo talvez faça com que o Renato Gaúcho venha, né, e seja o treinador. Eu acho que o Renato tem alguns méritos como comandante. Não vejo nele uma revolução, pode dar certo no curto prazo, mas pode dar muito errado no trabalho de longo prazo. Eu não traria o Renato Gaúcho, já disse isso, claro que se ele vier eu vou torcer para ele, mas como eu disse, espero ser surpreendido com alguma notícia de um pensamento fora da caixinha da diretoria do Santos, que já ousou ao pensar no Luiz Castro e de repente dá um cavalo de pau, saindo de uma visão ultra moderna, ultra ousada, para uma opção muito caseira e muito cômoda, diria até preguiçosa. Mas é aquilo, a gente torce para que dê certo. E nesse contexto, o Soteldo vindo jogaria com um treinador que ele conhece agora, né? Recentemente esteve com ele no Grêmio. Eu reconheço o talento do Soteldo e sei que ele é um problema fora de campo. Não de coisas exageradas, como as pessoas falam, mas o fato dele não cuidar dele como ele deveria, de não ter uma visão de carreira, de ser um atleta exímio nos treinamentos e empenhado, enfim, não acho que ele esteja muito preocupado em ser exemplo para muita gente dentro do futebol. Dito isso, se ele voltar ao Santos, se ele for jogar, se ele for inscrito no Campeonato Paulista, eu só peço uma coisa à diretoria do Santos, é o marketing do clube. Eu já defendi ele usar a camisa 10 do Santos, o Soteldo, pela representatividade plural de um venezuelano usando a camisa 10 do Rei Pelé. Eu acho que ele perdeu esta prerrogativa, ele não tem mais o direito de usar a camisa 10 do Pelé. Que o Santos traga um outro jogador mais representativo para vestir a camisa 10 e, se não tiver, deixa encostada até aparecer alguém que seja digno de vestir a camisa 10 do Santos. O Soteldo perdeu a chance de ser o 10 do Santos. Eu acho que para ele, qualquer outra camisa com qualquer outro número está bem entregue. Aliás, pode ser até a 20, que era do Juliano, não tem problema algum. Então, assim, eu estou numa fase da minha vida que eu não vou ficar arrumando briga à toa, porque é cansativo, inclusive. Então, assim, Renato Gaúcho e Soteldo, se você fosse perguntar para mim, você queria no Santos? Num primeiro momento não, mas se eles vierem,
eu vou torcer para que eles possam ser felizes. Mas ainda torço para que algo diferente possa acontecer. E é preciso que essa definição aconteça logo, porque a gente tem a viagem para os Estados Unidos no começo do ano. Já falei aqui do Campeonato Paulista. Na terceira rodada do Santos já tem o Palmeiras na Vila. O Santos vai fazer 2 clássicos em casa, né? Contra Palmeiras e contra São Paulo, e contra o Corinthians em Itaquera. E na segunda rodada do campeonato, seria a terceira, mas para a gente vai ser a segunda, esse time tem que ter alguma cara. Inclusive tem que ter alguma cara já nos jogos fora. O Atlético Nacional está caindo pelas tabelas, talvez até o Morelos jogue pelo Santos, né? Estou falando dos que vão voltar contra o time que ele está agora. Mas o desafio vai ser o Fortaleza, um time bem treinado pelo Vojvoda, que será nosso adversário também lá nos Estados Unidos. Para que a gente não comece o ano dando vexame internacional e depois dando vexame num clássico em casa. Por isso o trabalho do treinador precisa começar logo. Não dá para esperar a metade de dezembro ou o fim do Campeonato Brasileiro ou depois das festas, porque a gente tem esse detalhe que Natal e Ano Novo, terça e quarta, 2 meios de semana, véspera e a data propriamente dita. Então tem que se trabalhar rapidamente para que o Santos tenha uma cara para o começo da temporada e que esse treinador trabalhe em consonância com o departamento de base, para observar os jogadores que estarão em campo na Copinha. A gente vai ter um janeiro muito louco, né? A gente vai assistir os jogos do Santos, Estados Unidos, o Campeonato Paulista antecipado e a Copinha rolando. E saiu a lista, né, dos jogadores inscritos na Copa São Paulo, com algumas novidades. Por exemplo, Nicola Profeta e Vidia Real devem disputar o Sul-Americano, né? Então, Sub-20 então estão fora dessa lista, né? Eram jogadores que a gente imaginava que talvez pudessem formar nesta equipe. Eu estou vendo aqui a matéria do Diário do Peixe, com a lista dos relacionados. Aliás, é bom que se diga, quem deu a notícia em primeira mão foi o pessoal do Baixada Esporte, o Guido Bortolomazzi colocou lá na tela, até o Vander compartilhou no Twitter, e depois veio a confirmação oficial com a divulgação dos nomes. Os goleiros, o Santos leva para a Copinha João Fernandes, Rodrigo Falcão, que está recuperado de lesão, e o João Pedro. Os zagueiros Matheus Matias, Diego Borges, Samuel, Ananias e Alencar. Os laterais Gabriel Simples, Vinícius Lira, o Lenin e o Rafael Gonzaga. Meio-campistas, Gustavo Henrique, o Kenai, o Everton, o André, o Caio, o Bernardo, que a gente espera que agora deslanche, né? Porque ele tem muita lesão, tomara que esse menino consiga jogar, o Pepe Firmino e o Gabriel Bontempo. Os atacantes, Perlaza, que é um dos estrangeiros, que eu acho que foi uma prospecção interessante, esse rapaz parece que tem potencial, o João Vitor, que é o ponta-direita, o Nadson, que é o craque do 15, já vai ter uma experiência na Copinha, acho interessante, o Juninho, filho do Robinho, também vai para a Copinha, acho que totalmente correta a decisão, o Fernando Nava, que é um ponto esquerda também, que joga pelas beiradas, outro estrangeiro, o Rafael Freitas, o Matheus Xavier, que era o destaque do Sub-17 junto com o Luca Meireles, que está integrado ao time profissional, o Enzo Monteiro, que vai para mais uma Copinha, o Cauã Pereira e o Rodrigo César, seguindo dentro da sua preparação no brasileiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos, que está num grupo 8, em Araraquara, junto com o Ferroviária, Jaciobá de Alagoas e o Tirol do Ceará. A Federação Paulista ainda vai detalhar os jogos da primeira fase. Então, a matéria do Diário do Peixe cita ainda que Ian Miguelito e Luca Meireles vão ser integrados ao profissional. Até não sei se no caso do Miguelito ele não estoura a idade, mas enfim. Está aí feita, portanto, a divulgação da lista dos meninos que vão jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu repito, espero que o treinador que chegue aí ao Santos possa também ficar de olho nesses meninos, porque chega de ver o pseudo-interesse que havia pela base na gestão do Fábio Carille como diretor técnico do Santos. É preciso verdadeiramente que os meninos tenham chance, e aí toda a transição é importante, com o Zago, com o Helder, né, com o comando da base, para com o novo treinador que vai chegar para comandar o time do Santos. Espero que logo, talvez nesta quarta-feira, possamos ter uma novidade, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo rumo aos 50 mil inscritos.
Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.